Então, nasceu em Lisboa, Em Lisboa. em 1943. Nessa altura os seus pais já tinham inaugurado aqui a escola. E viviam neste prédio? Não. Aqui foi só a escola. Nós vivíamos no número 33, aqui. Desta rua? Desta rua. Foi deitada abaixo desse prédio e fizeram. Isso foi posteriormente, quando a dona do prédio enfim, queria deixar o prédio aos meus pais, mas depois faleceu. Entretanto, a única pessoa que pôde foi para a Esta Pública e quem teve direito a poder comprar fui eu. Dei o meu nome, mas de acordo com a senhora que morava no segundo andar e as pessoas de quem a senhora tomava conta. E então, na altura, eu só tive dinheiro para este, portanto foi fictícia, não é? Mas a escola funcionou sempre só neste andar? Só. Nunca foi para os restantes andares? E até então arrendavam aqui? Era até aqui. essa altura arrendavam este andar? Exatamente. Então os seus pais arrendaram este com o objetivo de abrir a escola? Sim, porque a senhora só alugava a quem pusesse uma escola, que ela era professora primária. E os seus pais vieram estrear este prédio onde vieram viver também? Espero que sim. Penso que sim, mas isso já não sei bem. Mas acho que sim. E eram de Lisboa os seus pais? Sim, a minha mãe e o meu pai. Sim. Eram O lisboetas? meu pai foi formado em Coimbra. Era formada em matemática, disse-me. E a minha mãe de Lisboa. E a sua mãe tinha formação também em violino, piano e primário. E ensino primário. O primário que se chamava Magistério? Não. Magístico, complementar ao magistério. Tinha outro nome, mas penso que sim. E então, depois de casarem, decidiram começar este projeto da escola. Como é que surge esta ideia, sabe? Foi de quando casaram que o meu pai foi sempre a favor da mulher. Da emancipação. Da emancipação da mulher. Então achava que a sua mãe devia ter... Exatamente, ser no nome dela, ser ela que era a diretora e pôr o nome de Carolina Micaelis. Em homenagem. Em homenagem. Porque tinha uma relação forte também com a música. Exatamente. Porque o projeto educativo tem essa relação. Tem a relação com a música, exatamente. E tinham alguma... Portanto, a sua mãe tinha feito magistério, mas este era um modelo de educação diferente, ou não? Nós tínhamos, quer dizer, os meus pais tinham um modelo diferente, mas tinha que estar de acordo com o que havia na altura. Portanto, fazíamos o que faziam, lógico, que é o que eu ouvi disso, o que havia na altura e que eu também apanhei. E depois davam o seu complemento. E a maneira de viver era diferente. Pronto. E trabalhavam os dois aqui na Sim. escola? O seu pai não tinha outra profissão para além não, dava também aqui e a minha tia também, irmã da minha mãe. Que também vivia aqui próximo ou não? Também, vivia connosco aqui na doutora Tânia Martins, 33, resto já. E qual era a formação dela? Ela era professora de piano também, curso de piano. Ela só tinha curso de piano. Portanto, quando a escola abriu, havia 3 pessoas que trabalhavam aqui. Exatamente. A sua mãe, o seu pai e a sua tia. Exatamente. Que tomavam conta de tudo. Exato. Portanto, não havia auxiliares, não havia uma auxiliar. Havia? Havia auxiliar que veio para cá com 14 anos e que hoje está formada. E continuou sempre a trabalhar aqui. E era de Lisboa ou era de fora? Não, era de Torres Vedras, perto de Torres Vedras. Não lembro do nome. Ela e familiares, as nossas empregadas foram sempre todas dali. Estou aqui 3, mas esta foi a que marcou mais. Que era uma rapariga muito inteligente e que ajudava, inclusive, depois os restos começaram a ver que ela queria aprender e ao apanhá-la a ler, a tentar ler livros que não eram muito próprios, pronto, já um bocado mais evoluídos, e depois deram-lhe formação. E ela depois formou-se em quê? Ela formou-se em, isso quer que lhe diga, que a Maria de Lourdes é formada, mas ela está para a parte de matemáticas. Ela, entretanto, foi para a EDP e teve um lugar bom na EDP.
Então cresceu sempre aqui neste bairro, Sempre, a fazer o percurso de casa para aqui, andou aqui na escola, exatamente. fez aqui Daqui. até à 4ª classe. Entretanto, particularmente o meu pai dava também O liceu. o liceu. Fez o E, exame, portanto, onde é que fez o exame? O de exame admissão? fazia-se, na altura também faziam o exame, nós depois é que tivemos mas isso foi para os 25 de abril. Fazíamos o exame nas Furnas, os do 4º ano. E depois os outros eram na Maria Amália. E depois, quando foi para o liceu, teve aulas então com o seu pai, particularmente, Exatamente. e depois ingressou na faculdade E depois fui para o conservatório. A minha formação é do conservatório. de piano. Piano. E teve aqui o seu percurso escolar e depois começou a dar aulas aqui Assim, mais ou menos. e a ajudando. E a ajudar. Lembra-se de sempre depois de ajudar na rotina? Como é que foi tomando parte neste Ia ajudando cotidiano? na rotina, sempre com o apoio deles e com alguma coisa nova que eu poderia ajudar também. Portanto, era um espaço de muita liberdade. Era. O seu pai era também um homem muito aberto a experimentar. Era. E nessa altura, a comunidade aqui era toda muito unida. Pais e tudo vinham para aqui fazer serões à noite. Jantávamos, vinham para aqui ou iam para a nossa casa. Ainda estou para perceber como é que nós ali, no 33, estávamos a tocar até à meia-noite. E a cantar e fazíamos, o meu pai também era muito de teatro, fazíamos peças e não havia vizinhos que fizessem barulho. Reclamações? Não havia reclamações. Como é que eram aqui os prédios? Eram os mesmos que estão agora e esta rua andou cá toda. Portanto, quem frequentava a frequentava escola era tudo daqui da vizinho. área. Normalmente era da área. E depois quando diz que os pais deles também vinham para aqui, eram também pessoas ligadas à música? E não só, muito à filosofia, o meu pai também era filósofo, portanto eram muitos médicos amigos que vinham também, entretanto havia médicos que vinham dar aulas de como é que se devia respirar. Nós chamávamos doentes de despejo. Era ginástica respiratória, que já faziam na altura. Pronto. Mas quem é que fazia esses contactos? Era o meu pai, os era tudo próprios amigos pais? dos meus pais. Amigos do meu pai, ele falava com os pais e depois aceitavam ou não. E eles depois vinham então dar essas aulas? Sim. Que não era uma coisa muito comum noutras escolas. Não. Aqui foi sempre um bocadinho diferente. E depois, falando-nos então dessa adequação do programa ao programa vigente, não é? Tinha que se fazer o programa vigente. Normal. Depois desse estar dado, É que podiam decidíamos complementar. complementar. Mas estávamos a falar, inclusive, é que tinham aqui o programa da mocidade. Sim, porque era obrigatório. Era obrigatório irmos a um centro. Muito simplesmente os meus pais pediram para o centro ser aqui. E como acharam que eram pessoas idóneas, fez-se cá. Portanto, recebiam pessoas, meninas de outra... Não, eram os nossos. Os nossos meninas é que daqui. não iam fora. Os nossos é que não iam fora. Assim conseguiam não se deslocar e concentrar aqui as Exato. atividades todas. E quem é que dava essa formação? Vinha alguém de fora dar a formação? Não era a minha mãe. Era A minha mãe tinha foi que fazer ter- teve o que fazer uma curso? formação para o fazer. Aliás, também catequese. Porque não o tinham no vosso programa? Era obrigatório. Não, depois ficou Que eu me lembro. Foi obrigatório. Sei que a minha mãe também tinha que dar a catequese. E ela era credenciada, era lá em cima, para dar a catequese. Portanto, conseguiam assegurar todas as atividades letivas e pedagógicas aqui na escola. Sempre até às tantas. Aqui as aulas eram até, como agora ainda mais ou menos. Mas era até quase às 8 horas. Portanto, quando é que horas é que começavam aqui as aulas? Aqui na altura começava-se às 9. Portanto, tinham aulas Mas até a havia hora do almoço. muitos que chegavam antes. O Instituto de Oncologia, quase tudo dessa época andou cá. E vinham um empregado do Instituto Trazer os meninos todos. trazer os meninos todos com cestos, na altura vinham os cestinhos todos, para. Isto era cestos no corredor, que os vinha trazer e nessa altura abria-se mais cedo. O empregado vinha mais cedo e abriam para os que começavam a trabalhar
no instituto, às 8, muitas vezes. Portanto, para além dos moradores, depois, ou na mesma altura, Exatamente. também vinham os filhos Dali do dos Instituto funcionários Oncologia. médicos ou de outros Sim, técnicos sim. e funcionários do Instituto. Analistas andou com tudo. Quantos alunos é que tinha mais ou menos quando Na aderiu? altura eram 30. Mas era só uma turma que ia... A turma, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Estavam todos Mas, juntos? entretanto, primeiro e segundo, terceiro e quarto. Separavam por duas turmas. Por duas turmas. Portanto, tinham as aulas normais, portanto, a decorrer ao mesmo tempo. Sim. Terceiro e quarto e primeiro e segundo. Quem é que dava? Era a sua mãe e o seu pai? Era a minha mãe, sim, e a minha tia também. Também, sem ser música, também ajudava. Também dava... Claro, na orientação deles, mas eram os dois. Claro. Eu para a parte de matemática, Complementavam-se. mas mesmo agora, estando juntos, primeiro dá só o primeiro ano, o mesmo tema de estudo do meio, por exemplo, na altura seria História, Ciência e Geografia, não é? Estudo do meio dava só o primeiro ano, e o mesmo era para o segundo, para o terceiro e para o quarto, e depois os outros ficavam a ouvir, ou faziam o desenho do que estavam a ouvir, e mantém isso até agora. E dá imenso resultado, porque uma criança mais esperta não fica parada, vai evoluindo. E aqueles coitados que têm mais dificuldade vão... Ouvem várias vezes. Exatamente. Também quem ouve no primeiro, depois ouve no segundo e... De outra maneira, mais um bocadinho, e vão começando a despertar curiosidade, inclusive, de outra maneira. Claro. Portanto, eram 30, 15 mais ou menos de cada turma, não é? E depois essas outras atividades eram da parte da tarde? Tudo da parte da tarde. Portanto, tinham aulas normais, Normais até a hora na do altura era almoço? até às 4. Até às 4. Cá era até às 4. E só depois das 4 Até é que que era tinham o música, violino... Exato. Na altura era só piano. Só o piano. Porque a minha mãe está com o violino, esta minha filha começou o curso com aquele violino, mas eu nunca vi a minha mãe tocar. E o violino estava todo partido dentro de uma arcadação. E, entretanto, quando ela foi para o conservatório, a minha filha, foram fazer os testes. Primeiro andou na Academia dos Amadores de Música, depois é que, quando teve idade, foi para o conservatório. E eles é que escolhiam o instrumento. Portanto, ela sai cá fora e a professora diz: esta menina vai, eu já os conhecia também, ela não, vai para o violino. Era o que faltava, eu tenho dois pianos em casa e o violino está todo. Ela escolheu o violino e vai para o violino, acabou. E essa que também é aluna de cá, levava o filho, pediu o violoncelo. A minha para um violoncelo, aluga-se o violoncelo, já para o violoncelo. Era assim. Ia-lhe perguntar se as atividades musicais, portanto o piano, se todos os pais, sendo extra, não é? Sendo há um complemento às atividades ao ensino, se todos os pais punham os seus filhos nessas atividades. Educação musical tinham todos, sem pagar. Sim. Pronto. Isso não era fazia extra. parte do nosso. A vossa oferta formativa. O piano, onde estão aqueles todos, era pago à parte. Okay. Era pago à parte. Portanto, isso era ao gosto. Claro que havia sempre um ou outro que não pagava. Então, depois os alunos que frequentavam aqui o piano, por exemplo, depois prosseguiam para o conservatório? Alguns sim. Tinham E aqui outros mesmo iam com a minha tia, que os preparava para ir para o conservatório. Aliás, eu fui preparada por ela e depois fui para o conservatório fazer os exames. Exatamente. Mas a Berta não teve preparação para dar aulas de ensino primário? De ensino primário pude fazê-lo com o curso de piano e mais não sei o que é que não lembro. Tinha uma variante Sim, de ensino? tinha. Certo. Tinha também, pronto, tinha línguas também. Andei no britânico e na aliança. Era a menina da altura, não é? Não era o que eu gostava de fazer. E aqui em relação às depois trabalhei no línguas? Centro de Ação Social Universitária. Depois trabalhei muitos anos na Quinta da Corraleira. Conciliava com o trabalho aqui? Não, quer dizer, sim. O de lá, aqui com o de lá, exatamente. Também formei lá muita gente. E em relação aqui ao bairro, já nos falou de algumas
pessoas que são ainda centrais no cotidiano, Sim, não é? estas são. E há uma senhora fantástica, que era a diretora da farmácia do Oncologia, que mora aqui na Combano, ao pé da farmácia. Essa senhora é fantástica. E a filha também, que foi nossa aluna, é médica, é reformada, já está reformada, e é uma rapariga fantástica. São pessoas que realmente podem dar um contributo e que mora ainda aqui também na área. Portanto, como é que era aqui o cotidiano em termos de comércio local? Era... O comércio local houve sempre muito pouco. Havia esta frutaria, mercearia, que nós chamamos o lugar, era um lugar, continua a ser o lugar, dos irmãos, que eram todos irmãos, que depois têm uma frota de táxi, continuam a estar ali. Se passarmos, olha, pessoas que estão com 90 anos e 80 e tal, estão ali a trabalhar. Quando saírem, Continuam a trabalhar. continuam. E é um primo, portanto, pertence ainda à família, que está ali, naquele lugar. Só existia aquilo. E depois havia uma mercearia, que é onde está agora o restaurantezinho que eu lhe disse, dos 3 degrauzinhos. Mas não. Havia uma taberna, à esquina, onde está agora um restaurante. Então como é que faziam com as compras? As compras iam-se à praça. Iam à praça ao Rego? Não. A minha avó, com as minhas empregadas, íamos mais ao Saldanha. E esta avenida sofreu muitas mudanças da Combano? Sofreu um bocado. Como é que era aqui? Era muito quando bonita, era tinha mais no meio nova? uma... E aqui eram tudo... não eram prédios, não é? Que esta esquina eram vivendas lindíssimas, com jardins lindíssimos. Só se mantém uma. E as pessoas que viviam nessas vivendas também frequentavam aqui a escola, ou não? Sim. Sim. Normalmente todos daqui da rua do Cabo e daqui destas da Maria do... Porque a Combano, pois, estão lá de dentro. Eu hoje encontrei um senhor que também está com essa idade e ia com um neto que eu tive cá os 4 filhos. E o senhor ainda ia, tinha tido um AVC, mas ia tuca. E ainda toca? Toca. E dá aulas ainda de piano? Uhum. Tem quantos alunos agora? Agora tenho 4. 4. 5. E São os preparam-os também para o conservatório? Os que querem, mas agora estes que estão são maiores, são os que já saíram e agora não há nenhum que queira ir para o conservatório. Vêm-me com músicas novas que tiram do YouTube e eu tenho que adaptar para o YouTube para eles tocarem. Normalmente... Portanto, é muito diferente. Antes era os alunos que estudavam aqui antes Não, é vinham mesmo diferente. procurar Sim, o uma Kzerno, o formação. Anon e o tradicional croquetes, como eu costumo dizer. Agora vou pôr o Anon à frente, eu não quero, não sei o quê, mas faço-os fazer exercícios, tenho que fazer, para depois poderem tocar as coisas que gostam. A Furiolice, por exemplo, que agora está outra vez na mão.